a long time ago when I kissed your lips. I can see the fire that we made just to save us. When we try to make up for never letting go, said the things we promised not to say, then we break up just to start all over, even though we know this is the hard way to better. We can't be heartache together. This is the hard way to better. We can't be heartache together. We collide, we break down, caving in to our doubts. Faces filled with sadness. When words are said, we'll regret. I can see the fire that we made just to save us. When we try to make up for never letting go, said the things we promised not to say, then we break up just to start all over, even though we know this is the hard way to better. We can't be heartache together. This is the hard way to better. We can't be heartache together. This is the hard way to better. We can't be heartache together. This is the hard way to better. Let's go back, let's start again, to a place a long time ago when I kissed your lips. I can see the fire that we made just to save us. When we try to make up for never letting go, said the things we promised not to say, then we break up just to start all over, even though we know this is the hard way to better. We can't be heartache together. Let's go back. This is the hard way to better. We can't be heartache together. To a place a long time ago when I kissed your lips. I can see the fire when we try to make up for never letting go. Said the things we promised not to say. This is the hard way just to stay alone. This is the hard way. We collide, we break down, caving in to our doubts. Faces filled. When words are said, we'll regret. I can see the fire that we made just to save us. When we try to make up for never letting go, said the things we promised not to say.
it, then we break up just to start all over, even though we know this is the hard way better. We can't be heartache together. This is the hard way better. We can't be heartache together. This is the hard way better. We can't be heartache together. This
are down. Faces filled with sadness. When words are said with regret, I can see the fire that faces filled. Boa noite, meus caros. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Vamos hoje discutir umas coisas muito interessantes, falar um pouquinho sobre essa situação que está aí, a situação do coronavírus. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje, compreender um pouquinho como a gente pode pensar em aulas online. Então é nisso que eu estou focando a atenção hoje para tratar com você, tá bom? Bom, em primeiro lugar eu gostaria que vocês fizessem algumas coisas, né? A gente pudesse pelo menos pegar e tratar algumas coisas das discussões mais profundas, a gente pudesse fazer ao longo dos canais que a gente tem. Então, por exemplo, eu coloquei na descrição do vídeo para vocês o canal do WhatsApp para vocês se inscreverem, e o grupo do WhatsApp e o canal do Telegram, ok? Então eu peço que vocês possam dar uma olhada nisso. Canal do WhatsApp para vocês se inscreverem. Só um momentinho que eu vou. Grupo do WhatsApp para vocês estão tendo aí. Então eu peço que vocês possam estão tendo eco do som, é isso? Dá uma olhada nisso. Ok? Para vocês se inscreverem. Só um momentinho que eu vou. Grupo do WhatsApp. Vamos diminuir. Então eu peço que vocês possam tendo eco do som, é isso? Dá uma olhada nisso. Ok? Bom. Vocês estão com a música ainda aí que eu vou tocando, né? Eu vou tirar a música de vocês. Um momento. É nisso. Bom, vocês estão com a música ainda aí que eu vou tocando, né? Eu vou tirar a música de vocês. Vamos lá. Um momento. Agora a situação. Vocês estão com a música ainda aí que eu vou tocando, né? Vou tirar a música de vocês. Ok? Como é que tá o áudio? Agora a situação. Vocês estão com a música ainda aí que eu vou tocando, né? O áudio melhorou? Vamos lá. Vou tirar a música de vocês. Ok? Como é que tá o áudio? A gente está com eco ainda aqui forte. Eu vou tirar aqui pra gente. O áudio melhorou? Vamos lá. Vou tirar a música de vocês. Ok? Como é que tá o áudio? A gente está com eco ainda aqui forte. Eu vou tirar aqui pra gente. Pronto, acho que podemos seguir agora, não é isso? O áudio melhorou? Vamos lá. Vou tirar a música de vocês. Ok? Como é que tá o áudio? Bom, vamos em frente. Se vocês tiverem algum problema aí com o áudio, a gente vai tentar diminuir aqui o ruído que for. Pronto, acho que podemos seguir agora, não é isso? O áudio melhorou. Tentar fazendo alguns ajustes aqui e a gente vai em frente, tá bom? Ok? Bom, vamos em frente. Se vocês tiverem algum problema aí pessoal, com a gente está tendo vai tentar diminuir aqui o ruído que for. Está tendo melhor e pior. Eu estou vendo vocês colocarem aqui, está tendo melhor e pior, né? E a gente vai em frente, tá bom? O ruído está forte. Pera aí, então. Bom, vamos em frente. Deixa eu só dar um... Pessoal, a gente está tendo vai tentar diminuir aqui o ruído que for. Está tendo melhor e pior. Eu estou vendo vocês colocarem aqui. E a gente vai em frente, tá bom? O ruído tá forte. Pera aí, então. Bom, vamos em frente. Deixa eu só dar um... Pessoal, tendo vai tentar diminuir aqui o ruído que for. Vamos fazer o seguinte, vou dar uma pausa aqui enquanto vocês resolvem o problema do áudio. Aqui, e a gente vai em frente. We collide, we break down, caving in to
Uma casa quando vocês colocarem a língua do ar, chega. Faces filled with sadness. When words are said, we'll regret. I can see the fire that remains just to save us. When we try to make up for never letting go. Said the things we promised not to say, that we break up just to start all over, even though we know this is the hard way. We can be heartache together. This is the hard way. We can be heartache together. This is the hard way. We can be heartache together. This is the hard way. Let's go back, let's start again. To a place a long time ago when I kissed your lips. I can see the fire that remains just to save us. When we try to make up, we're never letting go. Said the things we promised not to say, that we break up just to start all over, even though we know this is the hard way. We can be heartache together. This is the hard way. We can be heartache together.
Ok, vamos lá. E aí, agora está tudo tranquilo com o som? Por favor, mandem o retorno aí se estão me ouvindo bem, para que a gente possa dar continuidade aqui ao nosso bate-papo. Ótimo, muito bom. Bom, olha só. A gente está discutindo hoje uma temática extremamente complicada, porque a gente está com um cenário bastante complexo na sociedade mundial, na verdade, gente. E hoje, o que a gente tem para pensar aqui é, sobretudo, como a gente vai, digamos assim, estruturar os nossos conhecimentos, como é que a gente vai estruturar a nossa vida acadêmica, profissional, a nossa vida pessoal, frente a esse cenário que aí está. É lógico que, de certa forma, de certa maneira, a gente está tentando, com essa estrutura que a gente vive hoje, com essa estrutura social estabelecida, repetir nesse momento de crise. Mas a gente não pode querer fazer com que esse momento de crise tenha o mesmo padrão e o mesmo formato de funcionamento do anterior. Nós estamos vivendo uma situação distinta em que as pessoas estão todas dentro de casa, ou a maior parte das pessoas estão dentro de casa, tendo que ter uma nova forma de se estruturar, uma nova forma de viver. E a partir dessa nova forma de viver, a gente que trabalha com educação, nós educadores também tentamos, de alguma maneira, nos estruturar na forma de ver o mundo, né? Então, é necessário que a gente possa também compreender como este mundo vai se estruturar. Como nós vamos poder, dentro da nossa prática cotidiana, manter a atividade de ensino ou trazer novas formas de trabalhar o ensino, visto que a gente tem um contexto bastante complexo nos dias atuais. É nesse sentido que a gente tem hoje essa temática para tratar, né? A gente tem hoje essa discussão para fazer sobre como a gente trabalhar de maneira online em tempos de coronavírus, né? É essa a grande, digamos assim, o grande desafio que a gente tem na atualidade. Então, eu trago para vocês essa proposta da gente pensar um pouco, né, como é que a gente vai trabalhar essas aulas online dentro desse ambiente, desse mundo que a gente está vivendo aí, que é a existência do coronavírus, e como nós, enquanto docentes, vamos nos reestruturar para isso. Eu acho que, sobretudo, gente, a gente precisa ter cuidado com a forma como a gente vai tratar a situação. Por que eu digo cuidado? Eu estou vendo muitas instituições, e até o governo federal, partir para, não, vai se implementar agora a educação à distância para suprir as aulas que ainda faltam serem cumpridas nos calendários acadêmicos das universidades, das escolas. E aí eu me pergunto, como da noite para o dia você passar de um regime que é presencial para um regime à distância, ou um regime que é híbrido, semipresencial? Bom, isso é um desafio, isso é uma questão que é muito complexa. Tem fatores envolvidos que podem tornar esse processo extremamente perigoso. Educação não é algo que a gente possa fazer experimentos aleatórios. Os experimentos dentro da educação têm que ser experimentos pensados, têm que ser experimentos tratados de uma forma consciente e responsável, sobretudo, né? Então, é essa proposta que a gente traz para discutir aqui um pouquinho com vocês. Em primeiro lugar,
entender um pouquinho o que é ministrar aula online, né? Eu acho que esse é o grande ponto que a gente tem que começar a pensar. O que é ministrar aula online? De que forma eu estou estruturando uma aula online? Aqui, por exemplo, se vocês forem parar para pensar, vocês sabem quantas estruturas de software eu tenho aqui para poder estar realizando essa aula com vocês. Então, eu tenho aqui uma cacetada de softwares que eu estou utilizando, plataformas diferentes, estou aqui controlando várias coisas ao mesmo tempo para poder ter essa aula online com vocês. E sempre que a gente está numa aula online, a gente tem que estar preparado para as adversidades que possam acontecer, né? Vocês viram que agora há pouco aí a gente teve um problema com o áudio da música, que entrou em loop e ficou o tempo todo na nossa central de estúdio aqui, repetindo. Eu tive que identificar e parar a música inicial aí. Então perceba que são coisas, e o docente tem que estar preparado para isso. Para falar a verdade, eu gosto muito quando acontece uma coisa desse tipo numa atividade à distância, porque isso nos ajuda a compreender, de certa forma, como as coisas vão se dar no dia a dia, né? E aí eu gostaria muito que vocês fizessem o seguinte: eu estou pedindo para vocês irem e não postarem somente as dúvidas de vocês ou as contribuições de vocês no chat, mas também aqui nos comentários, na parte de comentários aqui do YouTube, coloquem aí as dúvidas de vocês, as contribuições, o que é que vocês estão achando, e gostaria muito que vocês se cadastrassem no grupo do Zap e no do Telegram. O grupo do Zap é para que a gente possa estabelecer um canal de comunicação mesmo para tirar dúvidas. Nesse momento que a gente está passando por essa situação, existem muitas coisas que surgem de dúvida. Que plataforma eu posso utilizar para trabalhar com grupos de até 50 pessoas, com grupo de 100 pessoas? Como eu posso fazer isso? Eu preciso integrar com o quê? E o grupo é exatamente para isso, para ter um conjunto de pessoas que possam pensar um pouco sobre essa área, discutir sobre essa área e trazer contribuições. É isso que eu estou querendo com esse grupo do Zap. E o canal do Telegram é um canal onde eu posto constantemente muitos pontos, muitas pautas específicas sobre tecnologia e educação. Então, eu gostaria muito que vocês se inscrevessem e também se inscrever aqui no próprio canal do YouTube, que eu estou postando, vez por outra, alguns vídeos aqui no YouTube e queria que vocês se inscrevessem também aqui no canal do YouTube. Se inscreve aí para poder participar, tá bom? Eu queria agradecer aqui a participação de algumas pessoas que estão aqui, o Jô, a Deocélia, a Adriana, o Rabelo. Rabelo, um grande abraço, faz tempo que eu não te vejo. A professora Tatiana, Tati, seja bem-vinda, a Luciana, a Nadson, Daniela, o Wesley. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Márcia, o Blazer, Vivaldo, Adelson, Leonora, Evaldo também, Ana Cristina, Thaís, Nívia, Maria Jeane. Olha, muito obrigado, Bruno, Elcione, Juliana, Ronaldo, todos que estão aí, muito obrigado mesmo pela participação e espero que a gente possa fazer uma discussão interessante no dia de hoje, tá bom? Bom, então a gente vai começar falando um pouquinho aqui agora sobre essa questão de infraestrutura tecnológica. Olha, talvez seja um dos principais desafios para a gente realmente levar em frente aquilo que a gente chama de educação à distância, né? Eu diria que, apesar de nós estarmos muito evoluídos do ponto de vista tecnológico, nós ainda temos muita demanda para poder tratar. Então, esse primeiro ponto, a infraestrutura tecnológica, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ele, e vocês vão ver que a gente tem coisas ainda a resolver sobre isso. Um outro ponto que eu acho que é um desafio também muito grande é a questão da formação docente, como vocês podem ver aí como segundo tópico que eu trouxe. Formação docente, gente, está muito realmente relacionado com a capacidade que nós mesmos, professores, temos de lidar com esses dispositivos tecnológicos todos, com essa variedade de plataformas que às vezes a gente tem que integrar para que a gente possa fazer um trabalho eficiente e, sobretudo,
como a gente lidar também com o gap, com a distância que tem, às vezes, entre a nossa dinâmica de professores e a dinâmica dos nossos estudantes, que muitas vezes são nativos digitais e têm uma forma de pensar, de elaborar e de lidar com as situações diferente de nós. Ora, isso gera para o docente uma situação complexa, o que a gente vai falar daqui a pouco sobre formação docente. Mas não se enganem, por mais incrível que pareça e que a gente tenha somente assim a impressão de que o docente é que precisa estar preparado para lidar com aulas online, nós temos, num número menor, mas também temos uma necessidade de uma formação decente dos nossos alunos. Nós temos muitos alunos que não estão preparados também para lidar com a aula online, para lidar com um ambiente híbrido, para lidar com as tecnologias. Muitos, não são poucos, são muitos alunos. É difícil vocês pensarem isso quando vocês olham uma realidade, talvez, da classe média alta, mas quando nós vamos olhar a realidade dos bairros mais pobres, nós temos um conjunto de crianças que às vezes têm uma dificuldade muito grande de lidar com os dispositivos tecnológicos, porque apesar de terem nascido na época dos nativos digitais, muito pouco foi oferecido a eles do ponto de vista de interação. Então, é preciso se pensar um pouco sobre isso. E o quarto ponto que eu queria falar com vocês também hoje um pouquinho, era exatamente sobre a questão da quebra da dicotomia. Essa briga eterna entre presencial e a distância. Ah, qual é melhor? É o ensino presencial, porque eu estou vendo o meu aluno ali, eu tiro a dúvida ali, ou é o ensino à distância. Bom, para começo de conversa, eu vou falar logo o seguinte, eu não gosto dessa terminologia ensino à distância, educação à distância. Não gosto. Para mim, educação é uma só. Não existe presencial, não existe a distância, até porque, como é que eu posso dizer que neste momento que eu estou aqui agora com vocês, isso é educação à distância? Por que é à distância? Se eu estou aqui agora, por exemplo, vendo que Rabelo acabou de publicar aqui que quando trata-se de escola pública, algumas nunca usam realmente, né? Então, assim, eu estou aqui interagindo com o que vocês estão fazendo, vocês estão, neste momento, logados e participando comigo, então não há por que dizer que há uma distância. A distância o quê? Física? Bom, essa distância física é muito relativa. Então, o termo educação à distância é um termo que eu não gosto. Eu gosto muito de educação mediada pela tecnologia, eu acho que é um termo que talvez possa trazer uma característica mais específica, mais próxima daquilo que a gente realmente quer discutir, do que esse termo educação à distância, ok? Mas vamos lá, vamos adiantar aqui um pouquinho e vamos falar sobre esse primeiro tópico aqui da infraestrutura tecnológica. Olha, esse primeiro tópico, gente, de infraestrutura tecnológica, um dos grandes pontos que a gente tem aí de discussão é exatamente a relação entre ambientes pagos e ambientes gratuitos. E a gente viu muito aí nesses últimos dias isso vindo muito à tona. Por quê? Com a explosão do coronavírus e dessa pandemia que nós estamos vivendo, muitas instituições optaram por migrar automaticamente as suas atividades para a modalidade à distância. Bom, qual o impacto claro disso? Qual o impacto real disso? Bom, as instituições que já tinham seu próprio parque tecnológico, sua estrutura já pronta, elas puderam efetivamente lidar de forma mais, digamos assim, estruturada com essa passagem. Mas ainda assim, houveram dificuldades. As instituições que não tinham esse parque, e são a grande maioria, essa infraestrutura colocada, elas se depararam com a situação. E agora? O que fazer? E muitas transferiram a situação para os professores. Essa transferência para os professores, imagine a carga de responsabilidade do docente em ter que escolher que plataforma ele vai trabalhar com o seu estudante nos dias atuais e tendo que pensar se o estudante dele que está lá morando num bairro distante de Salvador,
num subúrbio, em que ele não tem, às vezes, a internet, porque a internet ele só tem quando vai à escola, quando ele vai à faculdade. Como o professor vai fazer aquele estudante interagir com essa atividade? Pensem bem sobre isso. Eu coloquei um áudio no canal do Telegram essa semana, exatamente discutindo sobre essa emergência que se criou na passagem da estrutura educacional para a modalidade à distância. Eu acho, e não é só achismo, aí são 20 anos de pesquisa, é toda a minha carreira de docente que vem atrás para poder falar sobre isso, que a gente não pode tomar ações que sejam ações assim da noite para o dia. É claro que precisaremos ter ações, mas isso precisa ser pensado. Né? Um exemplo claro disso, na universidade, apesar de eu lecionar num curso que é um curso de mestrado em gestão e tecnologias aplicadas à educação, olhe, gestão e tecnologias aplicadas à educação, o primeiro passo a ser tomado foi exatamente convocar o quadro gestor e analisar. E nós analisamos que, naquele momento, era inviável partirmos imediatamente para uma abordagem à distância. Por quê? Porque essa abordagem à distância, ela necessitaria de alguns ajustes do ponto de vista dos discentes, da infraestrutura e dos nossos docentes também. Então, é preciso se entender isso. A infraestrutura, ela influencia bastante. Hoje vocês estão ouvindo falar de ferramentas que vocês nunca ouviram falar, alguns de vocês. Talvez nunca tenham ouvido falar do Zoom, nunca tenham ouvido falar da plataforma da Cisco, do Google Meet, né? Nunca tenham ouvido falar do Google, do Microsoft Teams, né? Do Google Classroom, do Moodle Cloud. Então, são estruturas que surgem e que a gente começa a ter que vivenciar isso de forma muito intensa e muito rápida, não é? Bom, aliado a isso, nós temos um problema que ainda é um problema repetido na nossa sociedade, que é a largura de banda, a oferta de internet. A oferta de internet é uma coisa que ainda nós temos com uma certa, digamos assim, escassez, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu moro em Salvador, eu moro na cidade de Salvador, e na cidade de Salvador eu moro num bairro considerado um bairro nobre de Salvador, que é o bairro do Rio Vermelho, mas eu não consigo, no bairro do Rio Vermelho, que é o bairro onde eu moro, ter uma infraestrutura de internet que seja com fibra ótica. Não tenho. Nenhuma das operadoras consegue ofertar neste bairro a fibra ótica. Então você percebe aí a limitação. Hoje eu estou fazendo aqui uma transmissão com vocês, uma live com vocês, que apesar de eu ter, do ponto de vista da estruturação da live, os melhores softwares possíveis, a melhor estruturação para que isso funcione, eu me deparo com uma largura de banda para poder fazer a comunicação com vocês que é deficitária e que impede uma estrutura melhor. E olhe que eu estou falando de um bairro considerado um bairro nobre da capital baiana. Imagine isso replicado nas N situações que nós temos na nossa sociedade. Então é preciso se pensar isso com muito cuidado antes da gente partir para uma abordagem direta e profunda do ponto de vista da utilização da infraestrutura tecnológica, dizer que já temos tecnologia para todos. Precisamos olhar com certo cuidado quanto a isso. Bom, mas aí eu volto ao ponto da formação docente também, que é um ponto muito, digamos assim, importante, talvez um dos mais importantes de todos. Está relacionado, primeiro, com a falta de ambientação dos professores com os softwares, né? Eles realmente têm uma certa dificuldade para poder lidar com a diversidade de softwares. Por exemplo, softwares para edição de vídeo. Poxa, tem tantos softwares para edição de vídeo, e os professores às vezes ficam na dúvida qual é o melhor, como eu vou utilizar, qual é pago, qual não é pago. Então, isso são questões que surgem ao longo da sua prática, né, docente, e que se você não lida com o digital continuamente,
vocês não vão perceber essa qualidade a mais ou a menos de determinado software, não vão perceber a viabilidade técnica de um em relação ao outro, né? Então, há um despreparo pedagógico, um despreparo do ponto de vista tecnológico para lidar com o digital, além do despreparo pedagógico também para lidar com esse digital. Esse despreparo pedagógico está muito relacionado com... eita, começou um panelaço aqui agora, não sei se vocês estão ouvindo, mas está um bater de panela aqui forte. Não sei se é contra ou a favor do presidente, mas está um bater de panela grande aqui, porque acho que ele está falando agora na televisão, né? O bom da live é isso, que a gente pega as coisas assim que estão acontecendo a todo momento, né? Então aqui a gente acabou de captar isso aí agora. Então falta também o que a gente chama de despreparo pedagógico. O despreparo pedagógico do professor para lidar com o digital ainda é muito grande. Por quê? Tem um conceito que eu gosto muito de trabalhar, chama o conceito de plasticidade digital. Bom, o que é essa plasticidade digital? A plasticidade digital está muito relacionado, gente, com a capacidade. Olha, o que é, quando a gente fala em plástico, em plasticidade, a gente está falando na capacidade de ser flexível, de ser maleável, de se moldar. E o professor, ele tem como uma das principais características suas, ou deve ter como uma das principais características, essa capacidade. O que eu chamo de plasticidade digital é exatamente a possibilidade do professor poder lidar com diferentes situações que vão ocorrer na labuta com o digital e, dentre essas situações, ele saber como trabalhar. Ah, eu tive um problema com tal ferramenta, vai deixar de ter a aula? Não, vai ter a aula. Ou eu vou trocar por outra ferramenta, ou eu vou assumir que vai ser uma aula diferenciada em que eu não vou ter aquele recurso e vou ter um plano B. Olha, então, essa plasticidade digital é o que faz do docente estar preparado para lidar com a dinâmica, olha o que eu estou falando, a dinâmica que o digital traz. O digital ele traz uma celeridade e uma forma de lidar com as coisas que é diferente do presencial. Essa forma de lidar faz com que os nossos docentes tenham que ter essa dinâmica. É o que eu chamo de plasticidade digital. É o primeiro conceito que a gente tem que trazer. Uma segunda coisa que eu estou batendo muito ultimamente, e que eu tive contato com isso, com um grupo que eu tenho trabalhado e feito alguns estudos ao longo desse ano, é um conceito muito interessante, que é simples, mas que é feito é melhor do que perfeito. Vamos pensar o seguinte, olha, às vezes a gente está buscando muita perfeição, eu estou buscando, não, eu só vou fazer uma live com os meus estudantes quando eu estiver dominando completamente tal software, ou quando eu estiver dominando completamente aquilo, ou quando eu souber fazer toda a edição de vídeo, quando eu fazer... Gente, se vocês forem esperar a condição ideal de ter o melhor software para isso, ter o melhor software para aquilo, ter a melhor internet, vocês não vão fazer nunca. Então, assim, quando eu falo feito é melhor que perfeito, é que eu acho que você tem que dar o primeiro passo. Apesar de todas as diversidades que a gente tem colocado aqui, que eu tenho falado, eu sou um crítico forte em relação a isso, eu acho que você tem que dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo para que você possa efetivamente, na sua dinâmica, na sua prática, construir, em primeiro lugar, essa plasticidade digital que vai te aproximar cada vez mais daquilo que você chama de perfeito. Porém, nunca vai chegar, porque perfeição não existe. Sempre que a gente chega num determinado patamar, a gente quer subir para um patamar posterior e quer crescer, crescer, crescer. Isso é da natureza humana. Então faz parte da nossa estrutura lidar com isso, ok? E um último conceito sobre formação docente que eu acho essencial e que hoje não dá para pensar de forma diferente é o conceito do Long Life Learning. O Long Life Learning é um conceito de aprendizado durante a vida toda, ao longo da vida, né? Então, toda a vida a gente tem que aprender. Esse é um conceito maravilhoso que eu acho que está no cerne da condição atual. Por mais que você tenha aprendido algo na faculdade ou em um curso de pós-graduação, isso já não é o suficiente para deixar você
digamos assim, atualizado, de forma nenhuma, né? Várias pessoas entraram aqui, Talva, boa noite, Talva, seja bem-vinda também, Márcia, né? Fernanda, seja bem-vinda também. Bom, muita gente aqui, Gessinha, bom, muito legal. E aí, esse conceito do Long Life Learning, que é um conceito que é muito trabalhado hoje dentro da educação, principalmente a educação baseada na tecnologia, ele é um conceito que ele tem a sua raiz desde o surgimento do que nós chamamos de internet, né? Por quê? A internet ela trouxe uma celeridade para a gente muito grande. A velocidade com que as informações e a velocidade com que a gente tem acesso a resolver ou tirar dúvidas sobre qualquer tópico se tornou incrível. Uma prova disso é o que a gente está vivenciando no momento. Nós estamos vivenciando, por exemplo, uma pandemia, algo que ocorre no mundo inteiro, e nós sabemos em tempo real como está a situação na Itália, nos Estados Unidos, na China, na Coreia, no Chile, em todos esses países. Então, há uma integração muito grande, né? É necessário, então, que a gente precise entender e possa compreender como isso vai se dar do ponto de vista da educação. Significa que nós temos uma integração de conhecimentos também e que essa integração de conhecimentos ela vai ser necessária cada vez mais ao longo da nossa formação de vida, ser dada continuidade. É o que eu chamo, então, do Long Life Learning. É a gente aprender sempre, aprender constantemente ao longo da vida, ok? Esse conceito é um conceito muito interessante. E aí eu trago agora a questão da formação discente. Bom, na formação discente tem alguns pontos que eu queria trazer. Apesar, e eu já disse isso, da gente lidar com o nosso discente bastante inovador em alguns momentos, um discente que já tem uma velocidade, uma dinâmica diferente, muitos desses discentes trazem paradigmas, muitos deles, na sua prática ali, enquanto discente, eles preferem uma condição de ficar na zona do conforto, de se colocar na posição de o professor ser o centro e ele apenas um consumidor de informação. Vou dar um exemplo que vocês vão perceber isso. Quantos de vocês já perceberam em grupos de WhatsApp ou grupos quaisquer, em Facebook, outras coisas, que nós temos pessoas que entram nos grupos, mas que dificilmente interagem naquele grupo e ficam constantemente naquele grupo consumindo informações. Ele apenas absorve as informações que ali chegam. Isso é uma postura que é uma postura do ser humano, não é uma postura específica de ser no presencial ou uma postura específica de ser na distância. É uma condição do sujeito. E essa condição do sujeito se repete, seja no digital, seja no tradicional. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é uma quebra de paradigma. A tecnologia nos traz uma possibilidade de pensar a educação com uma nova abordagem metodológica. Essa nova abordagem metodológica, essa possibilidade dinâmica trazida pela tecnologia, é que nos faz lidar no nosso dia a dia com as diferentes situações e que faz com que tenhamos postura, tanto os docentes quanto os discentes, que sejam posturas ativas no processo de ensino e de aprendizagem. Ok? Eu acho que esse é o grande ponto. Então, essa capacidade de lidar criativamente com as novas metodologias é algo que a gente espera, efetivamente, dos nossos discentes, né? Também, do ponto de vista de formação deles, né? Bom, aí, uma coisa que eu gostaria de tratar muito com vocês é o seguinte. Nós precisamos
pensar a tecnologia ou as tecnologias como um grande diferencial, né? Enquanto diferencial, eu acho que a gente também tem que ver essas tecnologias como uma possibilidade de nós crescermos, de nós estruturarmos melhor as nossas práticas, né? E os nossos, digamos assim, os nossos elementos de diferenciação, né? A gente precisa ter essa possibilidade. E é nesse sentido que a gente deve explorar os elementos que são possíveis no nosso dia a dia para a nossa prática, né? Nós vamos agora falar um pouquinho sobre algumas ferramentas. Eu vou falar, basicamente, hoje, a gente vai falar sobre uma ferramenta, né? A gente começou a falar uma parte teórica. Nós vamos continuar com essas lives. Eu vou divulgar para vocês as outras datas das lives e para vocês se inscreverem. Por isso que eu peço mais uma vez, estou insistindo, por favor, cliquem aqui, se inscrevam no canal do YouTube. E vão aí na descrição do YouTube, vejam aí, ó, está aí na descrição o link para vocês se cadastrarem no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, que é um grupo para a gente trocar diversas informações, e o link para vocês se cadastrarem no canal do Telegram. O canal do Telegram é um canal onde vocês vão consumir conteúdos atuais e produções que eu estou fazendo diariamente e colocando, ok? Então vão lá e se cadastrem no canal do Telegram, quem não cadastrou ainda. O Telegram, gente, é uma ferramenta similar ao WhatsApp, mas com algumas vantagens. Eu posso criar lá um canal onde eu difundo conhecimentos, eu difundo produção de conteúdo para vocês, e desse canal que eu difundo a produção de conteúdo para vocês, eu posso fazer enquetes, eu posso disponibilizar até para 2.500 pessoas, enquanto que no WhatsApp eu tenho uma limitação de 250 pessoas. Então eu resolvi criar dessa maneira. No WhatsApp a gente vai ter um grupo para tirar dúvidas, questionamentos, direcionamentos, dicas, né, para a gente conversar mesmo. E no Telegram eu vou fazer a postagem de conteúdos para vocês consumirem e utilizarem na prática de vocês também, ok? Então, por favor, vão aí na descrição do YouTube e façam o cadastro nesses dois canais. Façam o cadastro no canal do YouTube também, porque é algo importante, tá? Vamos então agora ver um pouquinho sobre uma das ferramentas que eu vou falar hoje, a verdade é que eu vou falar hoje, que é o Moodle Cloud. O Moodle Cloud é uma ferramenta, nós já temos o Moodle, né, que é um ambiente virtual de aprendizagem, e o Moodle Cloud é uma ferramenta colocada na nuvem, né, que permite que você tenha um acesso gratuito para utilizar os recursos do Moodle, ok? Então vamos dar uma olhada aí nessa ferramenta Moodle Cloud. Vamos lá. Vamos lá, vamos dar aqui uma olhada então no Moodle Cloud, né? Vocês podem acessar digitando moodlecloud.com. Ele vai trazer a tela inicial, né? Essa tela inicial é exatamente para que você possa entrar, caso você já tenha uma conta, ou se inscrever no programa do Moodle Cloud. Eu vou clicar aqui em inscrever. Ele traz aqui as opções de planos, né? Evidentemente, tem limitações para o plano livre, que é custo zero, mas tem um máximo de 50 usuários, armazenamento máximo de 200 MB de arquivos. Tem a versão mais recente do Moodle, curso e atividade limitado, nome do site personalizado, conferência na web com Blickable Button, que é uma opção do Moodle interessante, e ele para aqui, né? Então, assim, tem algumas limitações do ponto de vista de pacotes extras, temas avançados, né? Mas atende bem à utilização. Vamos clicar aqui na opção iniciar para a gente fazer um cadastro. Ele tem aqui a opção de você fazer uma demonstração ou criar uma conta. Vocês podem depois clicar nessa opção de fazer uma demonstração. Eu vou logo aqui em criar uma conta. Criar uma nova conta. Ele traz aqui, pede que a gente confirme que tem mais de 18 anos, concordo com os termos de serviço, aviso de privacidade, contrato de processamento de dados. Marquei todos e vou avançar, vou clicar em próximo. E aí ele pega alguns detalhes aqui para a gente completar. Vou colocar aqui.
André Magalhães. Vou botar o endereço de e-mail. Repetir aqui o endereço de e-mail. Ele pega aqui o número do celular. Vou colocar aqui. Nossa, do Brasil. Selecionar aqui. Brasil. E vou colocar aqui. Time Zone. Bota aqui. Bahia. Pronto. O nome da organização. Eu vou chamar aqui Master Teacher. Tipo de organização. É um provedor de cursos, no meu caso. Um endereço. Eu vou colocar aqui o endereço da empresa. Salvador. País. Papel. Professor. Next. Pronto. Vamos para o próximo passo. Aqui o endereço do que seria o nosso site, né? Então eu vou chamar aqui Master Teacher. Pronto. Então vai ser o masterteacher.moodlecloud.com. Ele vai ser hospedado ele dá aqui 3 opções de hospedagem para o nosso site. Na Irlanda, Austrália ou Estados Unidos. Então, por questão de proximidade, vou deixar os Estados Unidos, né? O que melhor descreve a intenção para o nosso uso do Model Code? Treinamento e avaliação. Deixa eu ver aqui o que para uso em uma comunidade educacional. Esse daqui é o mais claro para o que a gente quer fazer. Clique em Next. Ele mandou o código de verificação para o celular. Só um momento, temos que pegar esse código de verificação no celular. Então, esse aqui é o código de verificação. 054. Pronto. Ele pede uma password com mínimo de 5 caracteres. Pronto, aí a gente criou a nossa senha. E aí, ele está trazendo para a gente que foi criado com sucesso, né? O masterteacher.moodlecloud.com.
que é o nosso endereço. Ele traz aqui algumas informações e vou aqui diretamente para o site agora. É claro, gente, que à medida que a gente está utilizando o Moodle, a gente vai ter aqui as nossas estruturas, né, bem distribuídas. Por exemplo, vocês estão vendo aqui que eu abri o Moodle, ele está aqui em inglês, né? Eu vou botar em português. Vamos trazer aqui, colocar em português o nosso Moodle, português do Brasil. Pronto. Ele diz aqui a quantidade de usuários que eu tenho e a quantidade de espaço de armazenamento, né? Já que essa é uma versão gratuita, são informações importantes para isso, né? Ele tem alguns cursos aqui disponíveis. O primeiro curso que ele traz aqui é o Introdução ao Moodle, né? Esse curso, na verdade, é um exemplo de como a gente pode... Eu vou fechar aqui esse arquivo de mensagens, de como a gente pode trabalhar com Moodle, né? Como a gente pode fazer a criação de cursos, como a gente pode efetivamente atuar, né? Ou a gente pode também fazer um novo curso, né? Então eu vou voltar aqui em página inicial. Bom, para a gente começar a trabalhar no Moodle, a gente vai ter que ativar a edição do Moodle. Vamos vir aqui nessa opção, ó, ativar a edição. Ele vai abrir uma estrutura nova, onde a gente tem a opção, por exemplo, de adicionar um novo curso. Eu vou clicar aqui na opção adicionar um novo curso. O nome do curso vai ser... Vou colocar aqui o nome do curso. Como montar aulas online. Um nome breve, só para identificação. Vou botar aqui online. Categoria do curso, miscelâneos mesmo. Visibilidade do curso, para ele vai ficar visível. Data de início, podemos estabelecer uma data de início do curso e uma data de término do curso. Aqui ele traz um padrão de um ano, de 25 de março até de 2020 a 25 de março de 2021. Eu vou deixar aqui, e um número de identificação do curso. Eu vou colocar como 001. Uma descrição. Este curso se destina a preparar professores para atuar dentro de ambientes virtuais de aprendizagem. Vou inserir também aqui uma imagem. Vou vir aqui, ó, inserir o editar uma imagem. Vou inserir uma imagem. Vou pegar aqui, ó, enviar um arquivo. Vou escolher um ficheiro. Eu vou pegar uma imagem aqui que possa ser utilizada. Pronto, vou botar essa imagem aqui que traz vários elementos de estruturas de redes sociais. É só para botar aqui redes sociais no nome do arquivo. Vou enviar esse arquivo. Pronto. Vou salvar essa imagem aqui. Opa, uma descrição da imagem. Redes sociais. Pronto. Vou escrever. Vou salvar a imagem. Vou colocar agora aqui, ó. Acabei de colocar a imagem. Vou dar Enter aqui para o texto vir para baixo. Tá grande. Isso. Pronto. Feito isso aqui, tá o sumário do curso. Na verdade, eu poderia ter colocado essa imagem na imagem, né, do curso. Eu vou tirar aqui e vou deixar aqui só o sumário mesmo, que fica melhor, fica mais organizado. E aqui, onde tem imagem do curso, eu posso trazer
essa imagem. Vamos pegar aqui, clicar, para a gente buscar essa imagem para aqui. Pegar aqui. Os arquivos recentes, eu tenho aqui, não. Vamos pegar aqui, enviar o arquivo, escolher o ficheiro. Mais uma vez, agora está aqui essa imagem. Vou salvar com redes sociais. Enviar. Pronto, essa vai ser a imagem do curso. Aqui algumas informações. O formato do curso, como é que ele vai ser? Eu vou deixar em formato de tópicos, com 4 sessões, né? As sessões são escondidas, são mostradas ou contraídas, mostrar todos os tópicos em uma página. Isso é interessante, você tem o formato tópicos, ou tem o formato semanal, formato de atividade única e o formato social. O formato de tópicos eu acho muito tradicional, que a gente usa bastante. Algumas questões de aparência, né, que são configurações menos importantes, as partes de arquivos uploads, tamanho máximo de upload para o site. Normalmente eu deixo esses elementos aqui já definidos. A gente pode definir modalidades de grupos, se a gente for trabalhar com grupos dentro deste curso, pode ser em grupos separados ou visíveis, ou nenhum grupo. A princípio eu vou deixar nenhum grupo, porque seria uma situação para trabalhar com todos os estudantes em uma única turma, digamos assim. Mas eu poderia criar grupos separados para o mesmo curso. Então eu poderia ter grupo A, grupo B, grupo C para o mesmo curso. E renomear papel. Aqui a gente pode renomear onde tem gerente, mudar para outra denominação, professor para docente, o que a gente quiser mudar. Por exemplo, eu posso mudar a palavra professor para docente. Ele vai renomear isso. Marcadores, não. Vamos aqui salvar. Salvar e voltar. Aqui está uma descrição de como é o nosso curso. Está aqui aparecendo para a gente o curso, como montar aulas online, né? Então, a gente clicando aqui, a gente vai abrir o curso. Ele está ainda vazio, né? Não tem nenhum aviso, não tem nenhum tópico. Os tópicos estão aqui para que a gente possa adicionar atividades ou recursos, né? Vamos então agora aqui criar os tópicos do nosso curso, como montar aulas online. O primeiro tópico aqui eu vou chamar de Pensando Digitalmente. Vou dar Enter. É só você clicar aqui, me desculpe, eu falei rápido, é só você clicar aqui, ó, no lapisinho para editar e colocar o nome daquele tópico. O tópico 2, eu vou clicar aqui, como elaborar o planejamento. Então, pensando digitalmente, como elaborar o planejamento. O tópico 3, a escolha das ferramentas. Tópico 1, 2, 3, está aqui criado. E o tópico 4, eu vou chamar de casos práticos. Vou dar Enter. Ok. Então está aqui. Eu criei os 4 elementos, né, iniciais, pensando digitalmente, como elaborar o planejamento, a escolha das ferramentas e casos práticos. Ok? Bom, então vocês viram aí, com isso, as estruturas, né, que a gente utiliza para poder trabalhar inicialmente com o Moodle Cloud. É claro, tem muito mais coisa para se discutir, para a gente ver do Moodle Cloud,
mas nesse primeiro momento foi apenas uma introdução para vocês começarem a até conhecer como a gente trabalha, né, com a ferramenta do cloud, mas efetivamente vão ter outros vídeos que a gente vai discutir e mostrar para vocês como aprofundar a utilização do Moodle Cloud e das outras estruturas também, né? Porque não é só o Moodle Cloud, tem o Classroom, tem várias outras que a gente pode utilizar na nossa prática. Então, a ideia é essa, gente, é como eu falo para vocês, nós estamos num momento que é um momento crítico, mas eu acredito, eu sempre acreditei que os momentos críticos, eles são momentos também de crescimento, né? Eu acho que, de alguma maneira, a gente também está num momento em que é possível crescer, é um momento que é possível a gente evoluir enquanto ser humano, na nossa prática, no nosso dia a dia, e eu acho que é o momento da gente aproveitar também e poder, de certa forma, lidar de forma diferenciada com aquilo que a gente faz no cotidiano, né? Então, quando a gente pensa, né, e quando a gente, digamos assim, acha que não vai conseguir fazer uma, uma, uma aula, ou que a gente não vai conseguir efetivamente construir uma situação que possa trazer algo de diferente para os nossos estudantes, a gente está efetivamente se passando, né? Porque a gente consegue sim fazer algo diferente, a gente consegue sim fazer algo melhor a cada dia, é o que eu tenho dito muito e que eu tenho acreditado muito nisso. O feito é melhor que perfeito. Eu acredito que a gente pode cada vez mais evoluir na nossa prática docente, na nossa prática discente. Eu queria muito que vocês participassem dos grupos que eu solicitei essa inscrição, porque esses grupos é onde a gente vai aprofundar os conhecimentos, onde a gente vai discutir algumas coisas, onde eu vou trazer mais material. As lives vão continuar, eu já vou fazer a divulgação nos grupos de quando é que vai ser as próximas lives, né? E tenho uma novidade para vocês. Vai vir aí a semana do professor digital, onde eu vou ficar uma semana inteira, todas as noites, tratando de temas específicos sobre professor digital. Então é uma semana inteira para vocês. Eu estou vendo se vai ser na próxima semana ou na primeira semana de abril, mas já fiquem atentos que tem isso aí para ocorrer. Então fica nos nossos canais, fica antenado. E mais uma vez, assim, agradeço muito a participação de todos vocês hoje aqui, os que vieram para essa live. Foi muito bom rever pessoas aqui que eu já não via há um certo tempo. É bom falar com vocês, ver a participação aqui no chat, ver as pessoas uma respondendo às outras. E isso é o que a gente espera do processo educacional e que a gente pode aprofundar muito mais com outras ferramentas, com outros dispositivos. Então, agradeço muito a todos por essa participação hoje e aguardo vocês no nosso próximo encontro, que a gente vai, com fé em Deus, fazer, seja no ambiente online, seja um dia presencial em algum lugar desse nosso Brasil, mas a gente se encontra breve, tá bom? Um abraço a todos.